Olá, eu sou o professor Felipe Garcia. Nós vamos falar um pouquinho das relações métricas no triângulo retângulo. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. Bom, eu coloquei um triângulo retângulo aqui embaixo, vou só pontuar de qual triângulo retângulo eu estou falando, esse daqui, seta verde aí, tá? Então, é um triângulo retângulo. Eu deixei claro uma altura desse triângulo retângulo, tá? E aí eu fui especificando o que é cada coisa. Então, o segmento BC, né? O segmento BC é esse que está aqui embaixo, ó. Esse carinha aqui que eu estou colocando de verde, tá? Ele é o segmento BC. Então, qualquer segmento aqui, vocês vão olhar o triângulo, tá bom? Ele é hipotenusa e ele tem medida A. O segmento AB é um cateto, né? Se a CB é hipotenusa, o AB é um cateto, tem medida C, e o AC também é um cateto e tem medida B. Agora, tem outros segmentos aí. O AH, do A até o H, então, do ponto A até o ponto H, isso aí é uma altura. Né? Por que eu sei que ele é uma altura? Porque tem um ângulo de 90 graus aqui indicando também. Então, ele é uma altura, tá? E a medida dessa altura eu chamei de H. Do B até o H, então o segmento que vai de B até H, que é esse segmento aqui, ó. Ele não vai todo, ele para aqui nesse ponto, né? Tem esse tamanho aí. Ele é a projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa. Então, esse cateto AB aqui, ele projeta na hipotenusa esse segmento. Né? Ele tem essa projeção desse segmento. Então, é isso que está acontecendo aí nessa situação, tá? E aí a gente fala que ele é a projeção, né? Projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa. E a medida dele é M. A mesma coisa ocorre com o segmento AC, né? Ele tem a projeção na hipotenusa, que é o segmento CH, e a medida desse segmento é N. Bom, o que eu mostrei lá? Com a figura acima, né, com esse triângulo aqui, retângulo, nós podemos identificar três triângulos semelhantes. Então, não sei se vocês repararam, tem o triângulo maior, que ele ocupa tudo, né? Aí tem esse triângulo aqui, tá? Que eu estou pintando ele de verde. Né? E tem esse outro triângulo aqui, amarelo. Então, tem o maior, que é o todo, né? Juntando tudo. Tem o verde e tem o amarelo. Uma coisa interessante é saber que esse triângulo, esses três triângulos formados, eles são semelhantes, tá? Não sei se vocês lembram de casos de semelhança, tem que ser, né? Tem alguns casos lá para a gente verificar a semelhança, mas eles são triângulos semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais, né? E podemos obter as seguintes relações. Então, do triângulo 1 e triângulo 3. Então, o triângulo 1 está aqui. Triângulo 3 é esse daqui. Então, desses dois triângulos, o que a gente pode obter? A gente vai ver que a razão de A sobre B é igual à razão de CCH, C sobre H, né? Então, você tem aí o lado que mede A é proporcional ao lado que mede C, o lado que mede B é proporcional ao lado que mede H. Então, a gente pode construir essa proporção. A está para B, assim como C está para H. Bom, aplicando a propriedade fundamental das proporções, nós chegamos numa relação aí, tá? E o que é mais interessante a gente saber dessa relação? Não são as letras, mas o que isso significa. Então, é muito mais interessante saber assim, ó, que o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. Então, o que eu estou falando? Ó, pego os dois catetos, né? Vou voltar aqui em cima. Pego os dois catetos, multiplico. Esse valor ele é igual a hipotenusa vezes a altura. Então, se eu multiplicar os dois catetos, é a mesma coisa que eu tivesse multiplicado a hipotenusa e a altura relativa à hipotenusa. Então, isso guarda. Vamos lá. Do triângulo 2 e do triângulo 3. Então, quais são o triângulo 2 e 3? Esse é o 2, esse é o 3. Vamos ver que relação a gente consegue tirar daí. Desses dois triângulos, eu sei que N está para H. Então, N está para H, assim como H está para M. Então, vamos lá.
N está para H, assim como H está para M. Pronto, ó, que nós tínhamos visto, né? Semelhança de triângulo novamente, tá? Tem um vídeo no canal falando sobre isso. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, ou seja, multiplicando em cruz, nós vemos que H ao quadrado é igual a M vezes N, tá? Então tá aí bonitinho. De novo, o que é importante? É a gente decorar essas letras? Não, é saber que relação está sendo dada. Então estou falando assim, ó, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das projeções do cateto sobre a hipotenusa. Então o que ele está falando? Ó, o quadrado da altura. Então, h ao quadrado. Se eu pegar uma altura, vai ter um valor aí, né? Ele é igual ao produto das projeções. Então, h ao quadrado é igual a m vezes n. Então, é isso que ele está mostrando para a gente aí nesse segundo exemplo. E nós conseguimos tirar mais duas relações olhando mais dois triângulos. Primeiro olhando o triângulo 1 e o triângulo 3. Ó, triângulo 1 e o triângulo 3. Olhando esses dois, o que a gente pode ver? Que C está para M, assim como A está para C. Então, opa, triângulo 1, cadê? Eu fiz certo? Triângulo 1 e triângulo 3. C está para M, assim como A está para C. C está para M, C está para M aqui, assim como A está para C. Olha lá, bonitinho, né? E aí fica que C ao quadrado, né? Ó, aplicando a propriedade fundamental das proporções, C ao quadrado é igual a vezes M. De forma análoga, dos triângulos 1 e 3, a gente vai pegar que B ao quadrado é igual a vezes N. E, novamente, o que temos que pensar aqui? Não são das letras, mas a relação que está escrita por essas letras, está sendo representada por essas letras. Então, o quadrado da medida de cada cateto é igual ao produto da medida de sua projeção sobre a hipotenusa pela hipotenusa. Então, o que ele está falando? Ó, vou pegar aqui um cateto. Né? Peguei o cateto C. Quando eu levo esse cateto C ao quadrado, ele é a mesma coisa que pegar o M vezes o A. Né? Agora vamos pegar o outro cateto. Se eu pego o cateto B, se eu levar esse cateto ao quadrado, é a mesma coisa que fazer N vezes A. Então eu estou usando aí todas as ideias que nos foram dadas, tá? Tá aí tudo bonitinho. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Esse exemplo é bem fácil. Ele quer calcular cada medida desconhecida dos segmentos no triângulo ABC a seguir. Então, vamos ver o que eu tenho, né? Eu tenho 16 centímetros, que é uma das projeções, tá? É uma projeção, é a projeção do cateto. Se você olhar, ele é a projeção do cateto AB. De medida, né? Esse cateto AB tem medida C, tá? E eu tenho 9 centímetros, que também é uma projeção. Então, ele também é uma projeção do cateto AC de medida B, né? Olha lá. Então, olhando a figura, a gente olha aí as projeções. Bom, para achar o A é o mais fácil, né? Então, o que é o meu A? O meu A ele vai ser aí a soma das projeções. Ele é 16 mais 9. Então, meu A é igual a 25 centímetros. Pronto, o A já achei. Fácil, fácil. Dá para a gente achar o B. Ó, nós acabamos de ver que B ao quadrado é a sua projeção vezes o A. Então, vamos achar o B. Ó. Como é que vai ficar? B ao quadrado é a sua projeção 9 vezes o A, que é 25. B ao quadrado, 9 vezes 25 dá 225. Então, B vai ser raiz quadrada de 225. A raiz quadrada de 225 é 15. Então, B igual a 15. Tá? Então, achei aí o valor do B. Ó, apliquei pela ideia da projeção. Dá para achar também com a mesma ideia o valor do C. Então, aplicando a mesma ideia da projeção. Tá? Então, o que a gente vai ter aí? Que C ao quadrado é a sua projeção, 16, vezes a hipotenusa, que a gente já sabe que é 25.
Então, c ao quadrado é 16 vezes 25, isso é igual a 400. C vai ser raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 400 é 20. Pronto. Só esqueci de colocar a unidade de medida aqui, centímetros e centímetros. Então, já achei A, B e C. Falta achar o H. Então, para achar o H, eu vou usar essa ideia aqui, ó. Essa daqui, ó. A vezes H é igual a B vezes C, tá? Então, ó, hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Então, ó, hipotenusa, que é o A, que vale 25, vezes a altura, que é o H, é igual ao produto dos catetos, 15 vezes 20. Então, vai ficar 25H, 15 vezes 20, isso é igual a 300. Então, meu H vai ser 300 dividido por 25. Meu H dá exatamente 12 centímetros. Pronto, encontrei todos os valores desconhecidos utilizando as regras que nós acabamos de ver lá em cima. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fechou. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.